Oi pessoal, eu sou a Anne, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vim falar sobre todos os livros que eu li no mês de maio. Esse mês eu me surpreendi demais porque eu não esperava ler tanto, mas eu li bastante coisa boa, bastante coisa diversa também, eu fiquei bem feliz com o meu saldo final. Mas tem uma notícia que o primeiro livro que eu li no mês de maio me irritou profundamente, foi o pior livro que eu li. Eu acho que vai entrar pro pior livro do ano, sem dúvidas, mas ainda assim eu consegui tirar um proveito dessa leitura. E eu tô falando de O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Esse livro aqui, muita gente fala bem, muita gente elogia, fala que é um dos melhores livros, que todo mundo deve ler. E eu li com expectativas, mas ao mesmo tempo eu li com receio, porque eu também ouvi a opinião de uma pessoa que eu confio muito, que era um livro que tinha suas questões um pouco controversas. E de fato, eu senti isso, eu não gostei do livro, eu detestei a forma em que a autora abordou sobre os assuntos. Esse é um livro de não ficção em que a autora, ela relaciona e interliga a criatividade com a loucura. Ela faz o questionamento, né? Será que a criatividade tem a ver com um transtorno mental? E ela discorre sobre isso nesse livro. Eu achei a escrita da Rosa Monteiro muito fluida. Eu li, acho que em 2 dias esse livro, então eu fiquei imersa, eu fiquei curiosa para saber até onde a Rosa Monteiro iria com esse ponto de vista dela. Mas não foi um imerso bom, foi um imerso ruim, porque eu lia, eu sentia raiva, eu me sentia incomodada pela forma em que a autora abordava sobre os assuntos, porque ela é muito generalista, simplista e taxativa. Tava até passando um pano, eu tava entendendo, ela traz alguns fatos interessantes, mas ela aborda de uma forma muito insensível. Ela fala sobre autores, pintores e fala bastante sobre transtornos mentais. Então, por exemplo, ela fala sobre Van Gogh, ela fala sobre Virginia Woolf, sobre a Sylvia Plath, só que ela fala da vida deles de uma forma muito insensível e, na minha visão, ela até romantiza alguns pontos. Porque, por exemplo, quando ela fala do Van Gogh, ela questiona: será que o Van Gogh ele teria optado fazer um tratamento para saúde mental ou ele teria optado continuar na loucura? E é uma correlação muito difícil de ser feito, além de outras correlações que ela faz também, por exemplo, que Camus, se ele não tivesse morrido da forma em que ele morreu, ele com certeza se suicidaria, porque fazia o tipo. Então, assim, umas falas um pouquinho complicadas de serem feitas. A todo momento ela quer provar o ponto dela, mesmo ela afirmando que ainda não há um consenso sobre. E a gente compreende que não há um consenso sobre a criatividade, a loucura, os estudos são muito controversos, alguns autores falam que há, outros falam que não há, então é muito difícil a gente afirmar e achar que esse livro é uma verdade universal só porque a autora disse que pesquisou em livros e em artigos. Ela traz referência dos livros, mas ela não traz referências dos artigos. Inclusive tem um artigo aqui que ela fala: eu li, mas eu não lembro onde está a referência, eu não lembro qual é o título. Ela não traz isso. Eu me questiono bastante qual é a fonte em que ela utilizou, da onde que ela tirou isso, é uma fonte confiável, é um artigo que de fato tem o método, tem o estudo de metodologia para fazer essa pesquisa, ou é um artigo de opinião? Eu tô falando isso porque eu vejo muita gente utilizando esse livro como uma verdade absoluta, muitas vezes por conta da identificação, eu imagino. Mas a gente precisa ser um pouquinho crítico em relação a essa verdade absoluta. Eu acho que é um livro pra gente questionar, pra gente refletir, mas também pra gente ter um pezinho atrás em relação a tudo que a gente lê por aí. Porque eu percebo que muita gente quer dar os seus pitacos sobre o assunto, mas é um pouquinho complicado quando não há muita responsabilidade ao abordar sobre. Tem um vlog aqui no canal sobre esse livro, em que eu falo mais detalhadamente sobre todos os trechos que me incomodaram. Eu acho que eu deixei bastante coisa de fora, mas é um livro que eu marquei muita coisa, então eu não consegui falar sobre tudo, mas eu acho que com o que eu falei nesse vlog tá bem claro o meu posicionamento em relação a esse livro aqui. Então é isso, comecei o meu mês me decepcionando com o livro, mas eu sinto que foi importante eu ler exatamente para eu trazer esse debate crítico sobre os livros. Depois dessa bomba, eu li Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Esse livro eu também fiz por causa de uma leitura conjunta do meu clube literário presencial aqui em Curitiba, que se chama Veredas Literárias. Eu já tinha lido esse livro aqui, então foi uma releitura, mas eu não lembrava muita coisa, então foi uma
releitura e leitura pela primeira vez ao mesmo tempo, porque eu lembrava realmente pouquíssimo sobre os contos. A gente já discutiu sobre esse livro no meu clube, foi uma discussão muito rica, porque a gente conseguiu ter vários pontos de vista, várias opiniões, até mesmo de pessoas que não gostaram do livro, e eu achei que isso não fosse acontecer, porque é quase unanimidade a excelência da Conceição Evaristo neste livro aqui. Esse é um livro de contos que vai falar sobre pessoas marginalizadas, sobre narrativas que muitas vezes a gente não enxerga na vida real ou nos livros também. Então ela fala muito sobre a vida na favela, sobre a rotina e o cotidiano de pessoas que de fato são invisibilizados na nossa sociedade. E eu achei muito tocante a forma em que a autora aborda sobre isso, porque ela aborda de uma forma muito honesta, real, de quem vivencia isso e de quem já viu muito isso. E em nenhum momento ela coloca a sua opinião, sabe, do certo ou errado. Na verdade, é o que ela vê, o que ela observa. Inclusive, eu acho que isso vem muito do que ela fala sobre escrevivência, que ela escreve o que ela vivencia. Eu fiquei muito feliz com a escolha do nosso clube, também com essa releitura que eu fiz, e eu tô ansiosíssima para ler outras obras da autora. Errantes, dessa autora, que eu não sei pronunciar o nome, mas ela é sul-africana. Esse livro vai contar a história do Abram e da Alissa, um casal que vive com as suas duas filhas, e eles possuem uma vida confortável, apesar de terem alguns desentendimentos. Mas tudo vai por água abaixo quando, em 1927, é aprovada a Lei da Imoralidade, que proíbe a relação carnal ilícita entre pessoas brancas e pessoas negras, ou como eles chamam, europeus e nativos. Eles acharam que essa lei não iria afetar a vida deles, até porque eles são casados de forma lícita, mas pessoas do governo vão atrás dele, interrogam ele e eles começam a ficar com medo. E é nesse cenário que a Alissa toma uma decisão destruidora que partiu o meu coração e que mudou totalmente o rumo dessa família. Eu fiquei muito curiosa quando esse livro chegou aqui em casa, ele em parceria com a editora Record, porque eu queria ler mais sobre a África do Sul. E quando eu vi que o panorama seria esse, seria o período ali do apartheid, eu fiquei muito curiosa e eu gostei da história, mas eu tenho algumas ressalvas. A primeira ressalva é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, que é tudo o que eu imaginei que iria acontecer não aconteceu. Aconteceu pior. Aconteceu um plot aqui que eu realmente não imaginava, mas ele foi o único plot da trama. O resto da trama segue numa linearidade um tanto quanto parada, inclusive. Eu achei que seria um livro mais dinâmico, mas não, ele é parado. Então, se você busca um livro com grandes ações, esse daqui não é um livro para você. Na verdade, esse é um livro que reflete mais sobre os mitos, os rituais, mas também sobre pertencer a algum lugar. Porque a Alissa, ela é filha de pessoas escravizadas, então ela reflete muito sobre onde ela tem que pertencer. Onde que é a raiz dela e tudo mais. Então mexe muito com essas questões e é por isso que eu gostei. Eu esperava um pouquinho mais do final, eu vou ser bem sincera, mas ainda assim eu acho que é uma obra que vale a pena ser lida exatamente por esse panorama histórico e difícil que ele aborda. Depois eu li Porque Odiamos, do Michael Rosé. Esse aqui é um livro de não ficção em que o autor vai compreender e explicar as raízes dos conflitos humanos. Eu li em parceria com a editora Unesp e eu fiquei bem feliz com esse livro aqui, porque eu sinto que meu cérebro se expandiu de uma forma que não estava expandida. Nesse livro, então, como o título obviamente diz, o autor vai compreender e explicar sobre o porquê que a gente odeia, da onde que isso vem, e ele explora tanto assuntos da psicologia, mas ele também traz muito da biologia, com a teoria evolucionista, mas também da arqueologia. E eu achei muito interessante como ele misturou esses dois pontos. Por exemplo, ele explica que quando a gente era nômade, caçador-coletor há muito tempo atrás, não há indícios arqueológicos que sustentem a guerra. Então a guerra é quase nula nesse período em que a gente era caçador-coletor.
coletor. Isso muda com a agricultura, porque a gente precisa proteger o nosso espaço, então ele traz essa evidência arqueológica que eu achei incrível e que faz muito sentido, na verdade. E misturando todas essas áreas, ele reflete sobre a biologia da guerra e do preconceito e a cultura da guerra e do preconceito. Então ele vai falar sobre grupos marginalizados, como por exemplo, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, homossexualidade e inúmeros outros assuntos, exatamente trazendo esse ponto do porquê isso surgiu, do porquê isso existe, qual é a raiz disso. Então, eu achei muito interessante olhar sobre esse viés. Ele traz uma análise muito crítica sobre inúmeros assuntos e eu gostei bastante de fazer essa leitura aqui. Eu acho que é uma leitura muito válida. Depois eu li A Casa do Morro Branco e Outras Histórias, da Raquel de Queiroz. Esse foi o meu primeiro contato com a autora, e é um livro de contos, eu acho que são 9 contos, talvez sejam 9. Ó, é bem fininho, eu li super rápido entre um livro e outro. E eu gostei bastante desse livro, desse primeiro contato com a autora. E, obviamente, alguns contos eu gostei, outros eu não gostei e achei sem pé nem cabeça. Mas o que mais me deixou curiosa em relação a esse livro e o que mais me prendeu é que ela mistura vários tipos de contos. Tem um conto meio ficção científica, outro conto que a personagem se relaciona com um fantasma, e eu achei isso muito interessante, prendeu muito a minha atenção, porque eu ficava, tá, esse outro conto, o que será que ela vai inovar? E ela dava um jeito de inovar ao mesmo tempo em que ela trazia uma parte cultural e típica do Nordeste brasileiro. Na semana passada teve a Flicu, a Feira Literária de Curitiba, e eu comprei Memórias de Água, que eu li no mesmo momento em que eu comprei, porque ele é um livro de poesia, então é uma leitura bem rápida, bem fluida e que eu gostei bastante. Eu já conhecia a Rafaela Tavares Kawasaki pelo Instagram e eu tava doida pra ler outras obras dela, então eu nem pensei, eu nem hesitei em pegar este livro aqui e eu gostei bastante. A autora tem ascendência japonesa, então ela vai falar muito sobre isso, sobre pertencimento, sobre imigração também, e ela também traz algumas questões biológicas, cerebrais e tudo nesse sentido. Ela fala, por exemplo, de hipocampo, e eu achei muito interessante como que ela colocou esses elementos na poesia. Achei muito inovador, achei muito diferente também. Além que esse livro tá belíssimo com bordados da Lúcia Guerra, então são fotos bordadas. Eu achei de uma delicadeza esse livro aqui. Eu gostei bastante, eu me surpreendi muito. Eu acho que mais pessoas devem conhecer. Esse livro saiu pela editora Telearanha, que inclusive é aqui de Curitiba. Ao longo do mês, eu sempre escolho um livro no Kindle para ler antes de dormir, e a escolha foi A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Eu tava muito ansiosa para ler esse livro, porque tanta gente fala bem dele e da autora também, então eu queria muito conhecer o que ela tem nessa escrita que todo mundo elogia. E eu entendi. Inclusive, eu tava refletindo que eu não tenho livros felizes. Não tenho um livro que eu pego e leio sem pensar em tragédia, em tristeza. O único que eu consigo pensar nesse sentido é Alto da Compadecida, que eu ri muito. Então eu acho que A Cabeça do Santo, apesar de discutir sobre alguns temas aqui e ali, ainda assim tem uma pegada muito gostosa de você ler sem se preocupar. Esse livro vai contar a história do Samuel. A mãe de Samuel ficou doente e ela pede para que o Samuel vá encontrar a família paterna, o pai, né, no caso, e para isso ele faz uma jornada até Candeia. E aí, nessa cidade quase fantasma, ele encontra uma cabeça de um santo, e ele se abriga ali dentro. E a partir daí ele começa a ouvir vozes femininas, ouvir algumas coisas um pouquinho diferentes, e tudo muda, tanto para ele quanto para a cidade, vira do avesso. E é só isso que eu posso falar. Ele mistura bastante do realismo mágico, do misticismo, a gente não sabe se é verdade ou não, aquelas vozes, é coisa da cabeça dele, ou realmente é uma voz, e eu achei isso muito interessante. A Socorro Racioli, ela foi aluna do Gabriel Garcia Marques, então eu percebo a influência dele nesse livro aqui. Eu acho que é uma boa indicação, é um livro rápido, a escrita da autora nos envolve bastante, então fica a recomendação, principalmente se você quer ler algo mais leve,
mas que abordam ainda assim alguns assuntos, mas não deixa de ser leve pra gente distrair a nossa cabeça um pouco depois de tanta leitura pesada. Não iria ler mais nada, mas a Bruna Palazzo lançou no dia 28 de maio, eu acho, 27, o livro Amor à Segunda Vista. Ignorem essa capa, vamos fingir que ela não existe, tá? Aqui, ó, o título. Eu adoro a Bruna Palazzo. Eu acho que ela, junto da Tatiane Biasi, é uma das únicas autoras de romance que eu leio tudo, porque eu tô um pouco saturada de romance e todos os romances que eu tô lendo estão me irritando. Esse livro em específico... Ah, eu fiz uma loucura, tá? Porque esse livro tem quase 900 páginas e eu li em 2 dias. Eu fiquei imersa demais e eu queria fugir um pouquinho da minha realidade, porque esses últimos dias não foram fáceis pra mim. Eu descobri algumas coisas que eu não queria ter descoberto, eu vou ter que agir em uma coisa que eu não queria agir, e aí eu fiquei um pouco mal. Enfim, eu precisava de alguma coisa pra esquecer o mundo ao meu redor, e esse aqui foi o livro, por isso que eu li tão rápido, porque eu realmente estava ali num foco de leitura, de esquecer a realidade, por um pequeno tempo, não recomendo fazer isso por muito tempo, tá? E foi isso. Esse livro aqui, na verdade, ele é um baita de um esquema de pirâmide. Ele faz parte do mesmo universo de uma outra série da autora, que é Amores Imperfeitos ou Improváveis. Eu acho que é Amores Imperfeitos. E eu adoro essa série. Assim, eu li em 2019 e eu sinto que eu tenho mais um apego emocional à série e é o que os personagens me causaram e por isso que eu nem hesitei em pegar esse livro aqui pra ler. Os personagens desse livro são filhos de personagens da série de Amores Imperfeitos. Ah, e esse esquema de pirâmide é muito confuso pra mim de explicar, tá? Só aceitem que é um esquema de pirâmide, que tem uma série antes e que esse livro vai falar sobre os filhos, o Thomas e a Emma. E eu amei eles, eu gostei da história, eu achei bem inovadora o que a autora trouxe, eu não imaginava, eu pensei que seria mais uma comédia romântica, mas ela traz um tom bem sério pra narrativa, bem pesado também em alguns pontos, mas eu curti, eu tava precisando exatamente disso pra finalizar o meu mês. Esses foram os 8 livros que eu li no mês de maio. Eu tô bem feliz com o meu mês. Eu espero que junho também seja um mês incrível por aqui. E me contem agora se você já leu algum desses, se você ficou curioso e o que você leu no mês de maio também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!